E aí, galerinha? Hoje o objetivo é nós falarmos de adjuntas de transformações lineares, que são similares a transpostas de matrizes. Pensar em uma transformação linear como se fosse uma matriz, então a transposta dela é o que a gente vai ver hoje, que é relacionada à adjunta. Tá? E no meio do caminho, para chegar lá, tem que se fazer o teorema de representação de Riesz, que é o seguinte: o que é um funcional linear? É uma função linear cujo contradomínio é o corpo dos reais, é o espaço vetorial dos números reais. Tá? E o que a gente já sabe? Bem, que toda transformação linear é representada por uma matriz. Então, em particular, se eu tenho um funcional linear, uma transformação linear, é representado por uma matriz de uma ordem apropriada, no caso vai ser uma matriz linha, que vai ter essa propriedade, né? A transformação linear é representada por multiplicação à esquerda por essa matriz. Mas olha só, fazendo as continhas, como que é dada multiplicação por matriz, aparece exatamente o produto interno usual de Rn, no caso. De outro modo, uma transformação linear de Rn para R, ela é representada como... Ou melhor, ela não é representada, ela é dada pelo produto interno com um vetor fixo. No caso, o vetor vai ser o mesmo que a linha, a matriz linha que representa a transformação. Tá? Então aqui é tudo no caso canônico, Rn com base canônica, etc. E fica a pergunta, será que o mesmo vale para qualquer espaço com um produto interno de dimensão finita? Esse é o teorema de Riesz, que diz que sim, o mesmo é válido para qualquer espaço com produto interno de dimensão finita. Tá? Um jeito de fazer é o seguinte, que não está escrito aqui, mas na verdade é mais ou menos o que a gente faz por trás dos panos. Bem, a gente acabou de verificar que a resposta para essa pergunta aqui é sim, no caso de Rn com produto interno usual. Pega um espaço com produto interno de dimensão finita qualquer. Pega uma base ortonormal. Tá? Identifica essa base ortonormal com a base canônica de Rn, né? Com vetores coordenadas, toda aquela história lá. A gente já viu que essa identificação preserva toda a estrutura de espaço vetorial com produto interno. E como é tudo preservado, né, todas as transformações lineares de Rn para R são dadas por produto interno com alguma coisa fixa, então mesmo vai valer para outro espaço. Todas as transformações lineares do teu outro espaço para R vão ser dadas pelo produto interno com alguma coisa fixa. Tá? Esse seria um jeito de se fazer usando isomorfismos lineares e toda aquela história. Mas daí, o único problema é que essa demonstração é um pouco... Assim, ela é válida se fosse escrever, mas é um pouco consolidada demais nesse caso finito, tá? E o que a gente vai apresentar aqui é a demonstração mais usual do teorema de Riesz, que é a resposta para essa pergunta aqui, a resposta positiva para essa pergunta, equivale em contextos mais complicados, algumas coisas de dimensão infinita, no qual a gente não entra em detalhes, tá? Mas o legal é a ideia também que tem na demonstração. Bem, feito isso, né? Só um nome, o espaço dos funcionais lineares, que é o espaço de transformações lineares. O espaço dos funcionais lineares de um espaço vetorial V para R, ele é denotado por V estrela e é chamado de dual do espaço V. Certo? Às vezes se usa V' também, às vezes se usa V estrela. Ele vai aparecer aqui, não sei se vai aparecer muito mais no futuro, mas esse é o nome dele, certo? E esse é o teorema de representação de Riesz. Aquela pergunta tem uma resposta assim: todo funcional linear em um espaço com produto interno de dimensão finita é dado pelo produto interno com algum vetor fixo, certo? Então, isso define uma função, que eu chamei de tal, que vai de V pro dual, dado um vetorzinho V, a gente pega a transformação que faz produto interno com esse vetorzinho V fixo.
certo? Essa transformação tal é um isomorfismo linear, é um isomorfismo de um espaço vetorial para um espaço de transformações lineares sobre esse espaço vetorial. Então, meio que o espaço vetorial está em dois níveis ao mesmo tempo. Tá? Em particular, da sobrejetividade e da injetividade para cada... Assim, esquecendo só a linearidade, o que isso aqui diz? Que é uma objeção, né? Então, para cada funcional linear, existe um único vetor V para o qual essa fórmula aqui é satisfeita. Se o F é tal de V, o V é único, então é exatamente dizer que essa fórmulazinha aqui é satisfeita para todo x. E daí, como é único, como existe, é único esse vetor, a gente chama esse vetor V de vetor de Riesz de F. E também, só como aqui a gente vai ter vários parênteses, né? Para evitar tantos parênteses, às vezes fiz uma notação alternativa para avaliação de uma certa função num ponto, que é com esse risquinho, tá? Pensa aí, tal de V aplicado em x, é para evitar esse monte de parênteses. Então vamos lá demonstrar esse teorema. Tem várias partes, né? Primeiro é um isomorfismo linear, tem que verificar que é linear, ou seja, pega dois vetores do domínio e um escalar, verifica que aplicando a transformação tal em V mais lambda W, nos vetores V e W, dá mesmo que tal de V mais lambda tal de W. Só que aí é aquela história de sempre. A gente quer verificar a igualdade de funções. E para verificar igualdade de funções, tem que verificar que ela sempre tem os mesmos valores. Mas, de novo, é aquela coisa de sempre. Aplica a definição da função, que é dado por isso aqui, estou usando aquela notaçãozinha alternativa, usa a bilinearidade do produto interno e realmente conclui que os dois resultados são iguais. Ou seja, essas duas funções aqui são iguais. Tá, tal é linear. A gente já fez um monte de exercícios desse tipo. Tá? Ela é injetiva. Daí, para ser um isomorfismo, tem que ser injetivo e sobrejetivo. A injetividade é fácil, tá? Que é o seguinte: se V está no kernel de tal, então, para todo x, o que a gente tem? Bem, se tal de V é igual a zero, então tal de V é a função nula aplicada em qualquer x, ela dá zero. E a definição de tal de V é isso aqui, né? Ou seja, o produto interno de V com qualquer outro vetor é zero. A gente já viu que isso implica que o vetor V é zero. O único vetor cujo produto com todo mundo é zero é o próprio zero. Ok, segue da positividade do produto interno. Agora, sobre a aditividade, que é um pouquinho mais engraçado. É o seguinte, pega um funcional linear sobre V. Tem que achar um vetorzinho V tal que F é igual a tal de V. Tá, daí tem um caso trivial. Se F for nulo, então F é a transformação nula, é a imagem do vetor nulo. Nada a ser considerado aqui. Mas assim, para a gente achar o vetor V, se F for igual a tal de V, quem que é, por exemplo, o kernel de tal de V? É o espaço dos vetores ortogonais a V, né? Então, se F for igual a tal de V, então o kernel de F vai ser o espaço dos vetores ortogonais a V. Ou seja, V vai ser ortogonal ao kernel de F. E esse é o ponto, ok? A gente tem que achar um cara ortogonal ao kernel de F. E que não seja trivial, né? Porque esse é o segundo caso, em que F é não trivial. Então, mais ou menos, essa é a jogada principal. Achar um cara não nulo que é ortogonal ao kernel de F. Então, se F for diferente de zero, não for a transformação nula, então o kernel de F não é o espaço inteiro. Não é todo mundo de V que é anulado pela transformação F. Ou seja, a gente sabe que ortogonal do ortogonal é o subespaço original, né? Essa coisa de pegar um subespaço vetorial
e dá o seu ortogonal, essa função definida na correção de subespaço, ela é injetiva, tá? Dois espaços são iguais, se somente seus ortogonais deles são iguais. Dois subespaços, desculpa, de um espaço vetorial são iguais, se somente seus ortogonais deles são iguais. E também diferentes, se somente seus ortogonais são diferentes, tá? Isso, coisa da aula passada. Então, se o kernel é diferente do espaço todo, o ortogonal do kernel é diferente ao ortogonal do espaço inteiro. Quem que é o ortogonal do espaço inteiro? Quem que é o único vetor que é ortogonal a todo mundo? É o zero, né? Então, o ortogonal do espaço inteiro é o subespaço nulo. Nesse caso, o ortogonal do kernel não é o subespaço nulo. Ou seja, tem algum vetor que está no ortogonal e que não é nulo. Em particular, a gente sabe que o kernel, sendo um subespaço, é independente com o seu ortogonal. Então, se eu tenho um vetor que não é nulo e que está no ortogonal, ele não pode estar no kernel, certo? Porque esses dois subespaços são independentes. Tá. E daí, esse era o ponto. Agora é só uma brincadeira de normalizar o vetor W, essencialmente, e depois verificar que, quem sabe, o W um pouco normalizado, o múltiplo dele vai satisfazer a propriedade que nós queremos. Tá, então primeiro eu vou normalizar no sentido meio, não muito preciso aqui, né? Normalizar com respeito a F. F de W não é zero, então é algum outro número π elevado a e, menos raiz de 2, tá? Não quero nada desse tipo, vamos transformar isso em 1. Pega esse vetor, 1 sobre f de w vezes w, né? Um número, que como f de w é diferente de zero, a gente pode pegar essa fração, vezes w. Então, de novo, o w estava no ortogonal do kernel, é um subespaço, um múltiplo dele também vai estar no ortogonal do kernel. E quem que é f de v? Substitui, usa a linearidade de f, porque está no espaço dual, e conclui que f de v é igual a 1. Legal, já está um pouquinho mais simples. Vamos agora tentar verificar qual que é a propriedade de v. Bem, a gente acabou de achar um vetor v com essas propriedades aqui. Em particular, bem, a imagem da f, do vetor v, não é 1. Então, como f é linear, o vetor v não pode ser nulo, certo? E o que nós podemos fazer agora? Bem, se pegar qualquer vetor x do nosso espaço vetorial, ele vai ter uma imagem por f. Vai ser um número f de x. Mas daí, como o vetor v, o f dele é 1, eu posso mudar o vetor v, multiplicar ele por um número e fazer a imagem desse múltiplo de v virar o que eu quiser. Por exemplo, se eu considerar f de x vezes v, qual que é o f disso aqui, de f de x vezes v? Por linearidade, como f de v é igual a 1, vai dar f de x, e f de x também é f de x. Daí, para que isso serve? Quando eu olho para esse vetor diferença aqui, daí ele está no kernel, né? Usa a linearidade da função f, o fato de que f de v é igual a 1, dá 0. E agora, o v está no ortogonal do kernel, então o v é ortogonal com esse vetor aqui. Tá? Daí, usa a bilinearidade do produto interno, conclui que 0 é igual a isso aqui, e isola o f de x nessa equação. De novo, aparece um escalarzinho aqui que a gente pode jogar para dentro, usando a linearidade do produto interno. E olha só o que apareceu, que para todo x, f de x é tal desse vetor, que foi encontrado só a partir de f, aplicado em x, certo? Esse vetor v não depende do x. Então, como isso aqui vale para todo x, eu tenho que f é a imagem desse vetor pela transformação tal. Então, está aprovada a sobrejetividade da transformação tal, e conclui que tal é de fato um isomorfismo. Exatamente o que nós queríamos provar.